Olá, turma, tudo bom? Espero que todos estejam bem aí em casa, tá? Vamos lá se preparar para a nossa aula de educação física, que a gente vai falar hoje sobre o bullying, tá? Como é que a gente pode fazer ou preparar algumas estratégias para combater isso nas aulas de educação física, tá bom? Vamos lá! Bem, pessoal, o bullying, ele é considerado uma questão de saúde pública, né? Onde, através dessas ações, exige também as estratégias de enfrentamento contra isso, tá? Isso é de tamanha importância para todos nós, para vocês, tá bom? Dentre suas consequências está o maior risco também de desenvolver alguns transtornos emocionais e alimentares, tá? Como a ansiedade, a depressão, o abuso de drogas e até o suicídio, tá? O abuso ou o uso de drogas e até mesmo o suicídio, tá? Porque geralmente a pessoa que passa por isso, ela fica meio que constrangida, ela não se enturma mais, né? Ela não se socializa entre os colegas, fica mais ali calada, mais ali, só quer passar a maior parte do tempo só, porque passou a obter algum tipo de problema como esse entre os colegas ou com apenas um colega. Isso acontece demais mesmo nas aulas de educação física, tá? Então, uma estratégia de ação é, primeiro, conscientizar vocês da questão do bullying. O que é o bullying? Como é que a gente pode realizar alguma estratégia para combater isso, né, com o meu colega? Primeiramente, eu tenho que me impor no lugar dele, né? Sempre quando eu for falar uma palavra com meu colega, falar algo que eu vejo que vai constranger ele, eu tenho que primeiro pensar em mim. Aí sim, aí eu estou fazendo uma estratégia realmente que estou vendo o lado do meu amigo, do meu colega também, tá? Então essa questão do bullying é mais voltada para esse tipo de ações, né? É uma palavra, é um palavrão, é aquele certo tipo de comportamento em que você tem com seu colega, tá? Ou chamar ele de um nome que é indesejável, que ele realmente não goste. Isso também é o bullying, tá? Junto ao bullying também está o preconceito, né? O racismo, tudo isso aí vai juntando tudo e se tornou essa palavra do bullying, tá? Então são comportamentos indesejáveis que a pessoa tem para si própria. Bem, pessoal, essa palavrinha já foi comunicada várias vezes a vocês do que é, do que não é, aí, na escola mesmo, em sala de aula. Acredito que vocês já tenham conhecimento do que é realmente o bullying, dessas diferenças, né? E uma das causas principais do bullying, quando uma criança, um adolescente, se está passando por ela, é principalmente a depressão, né? Que é uma das principais causas do suicídio na adolescência, tá bom? Quando a criança ou o adolescente está muito depressivo, ele para se suicidar é muito rápido. Então a gente tem que ter bastante cuidado com o nosso colega, tá bom? Na hora do certo comportamento ou do tratamento, de como eu vou tratar o meu colega, tá bom? E essa questão do suicídio também pode ser desencadeada por várias situações. Dentre elas, claro, o bullying, tá bom? E assim a gente tem que sempre se precaver com situações de como eu vou. No tratamento, vamos colocar no geral assim, no tratamento com o seu amigo, com o seu colega, certo? Então ele está caracterizado também quando há a tal da violência, né? Ou psicológico, ou ato de humilhação, quando você humilha realmente o colega, quando você chegar a uma situação de agressão realmente, agressão tanto física como também psicológica. Como é a psicológica? É aquele ato em que você está falando um nome indesejável. A agressão corporal todo mundo já sabe, né? Como é que é. E na humilhação é quando você deixa o seu colega lá embaixo, realmente. Uma situação de picuinhas, né? Uma situação de
algum nome desejável, então ela se passa a ficar realmente cabisbaixa e aí pode entrar em uma certa depressão, tá? Ainda, a intimidação vem muito nessa questão do tratamento com o outro, tá? Para depreciar isso, geralmente vai incitar a violência, tá? Ou adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial, né? Geralmente você tem uma foto de um colega lá que pegou na internet, aí você vai e começa a mostrar para os demais, né? E aí esse colega que está vendo aquilo, que a foto praticamente é dele, ele vai ficar constrangido. E aí começa aquelas situações indesejáveis, né, para ele. Ele vai ficar com medo, ele vai ficar retrancado, ele não vai se enturmar mais com o colega, vai apenas ter pensamentos negativos e assim por diante. São várias e várias causas que o bullying leva na questão ruim para a vida da gente, da vida de vocês, ou quem se passa por isso. Pronto, uma partezinha que a gente sempre trabalha nas aulas de educação física é a inclusão, tá? Sem diferenciar cor, nem raça, nem quem é rico, mais pobre. Isso a gente sempre trabalha, a inclusão, a igualdade como um todo, tá? Isso é uma parte também que a gente pode, né, uma das estratégias que pode ser trabalhada contra o bullying. Tá? Primeiro conscientizar, depois fazendo essa inclusão de todos eles, onde a gente coloca muito para não falar alguns tipos de palavrões, ou aquele certo de sempre colocar apelidos no colega, né? Apelidos indesejáveis. E ninguém gosta, praticamente, tá? Mas a maior problemática do bullying também está dentro dos apelidos, tá? Vê aquela pessoa mais fortezinha, chama de gordo, de baleia, né? E assim por diante, certo? Chama de aleijado, tá? E tem outros vários nomes ou apelidos que a gente não deve chamar. Primeiro, sempre se coloque no lugar do seu colega, para ver se realmente você vai gostar daquilo. Primeiro, quando a gente se coloca no lugar do outro, jamais a gente vai querer algo de errado, querer fazer algo de errado com a pessoa. Não é isso? Então, uma outra estratégia, sempre nos jogos, colocar sempre quem é mais fortezinho, aquele que é mais lento, sempre colocar eles ali misturados, todos ao mesmo tempo. Trabalhar sempre a inclusão. A inclusão começa aí, tá? Quando eu passo a tirar esses, a excluir esse, aí começa a questão do bullying, tá? E sempre quando aquele mais lento, aquele que tem a percepção ou a dificuldade de obter a informação mais rápida, é sempre ter bastante cuidado com esse, principalmente com os colegas dele, para não estar depois falando mal ou falando algo desnecessário para ele. E aí vem aos ouvidos dele e aí começa ele a se retrair mais, ficar cabisbaixo, aí vai para casa já com um outro comportamento. No outro dia, quando chega na escola também, já chega com um outro pensamento, com outro comportamento também, e assim por diante. Então, nas aulas, tanto no início, a gente tem que primeiro conscientizar, e no final ter aquela volta calma. Na volta calma que a gente trabalha mais ainda, é uma outra estratégia de ação contra o bullying, é a volta calma, tá? Terminou a aula, uma roda de conversa, é a volta calma, é onde todos vão relaxar e ao mesmo tempo vão ouvir algo que seja necessário para ser trabalhado naquele momento, tá? O que foi que aconteceu nas aulas? Sempre que acontecer algo de diferente que você percebe que realmente vai levar para o lado do bullying, aí vamos lá, todos vamos conversar, tem um diálogo, nada melhor do que o diálogo. Primeiro para se conscientizar, todos vocês, todos os alunos nas aulas, primeiro é ter um diálogo formal, cara a cara, ali, tá bom? Aí sim eu estou conscientizando, e aqueles que estavam passando por isso, ele vai se sentir mais aliviado, tá? Vai se sentir mais bem,
vai fazer questão de participar, de ser bem participativos nas aulas, certo? E isso jamais vai acontecer. Trabalhar por igual, todos e a todos, certo? Então, quando se acontece isso e o professor praticamente não liga, né? Deixa para lá, acha que já passou, e aí quando chega em casa vai passar para a mãe, para o pai também não liga, e aí aquela criança ou adolescente passa a ficar meio que depressivo. E se isso passar a problemática aumentar mais e mais com essa questão dos apelidos, com esses nomes indesejáveis, aí o abalo psicológico dele vai aumentar mais e mais, aí é que começa a depressão, começa até mesmo, pode ser que ele chegue a uma situação de suicídio, né? Porque ele acha que todo mundo, ninguém olha para ele, todo mundo só olha para ele com maus olhos, né? Os pais também não ligam, a professora, o professor, os coleguinhas sempre tá chamando ele de nome feio, e aí ele praticamente se sente um mundo só, né? E aí começa aquela situação de encher a cabeça com coisas negativas, com coisas ruins, aí pode chegar sim ao suicídio, tá? Então, uma coisa que eu coloco para vocês: nunca dizer nomes feios com os colegas, e se dizer sempre, pedir uma desculpa, eu errei, pretendo não fazer mais isso, e assim por diante. Aí a gente vai ter uma turma bem agradável de se trabalhar, vai ter uma turma bem aconchegante, tá? Porque a gente trabalhou a igualdade, a gente trabalhou não ao preconceito, não à exclusão, tá? E não, juntando tudo isso dá o bullying, certo? Então, será bem melhor a turma, tá? Todos vão se tratar por igual quando a gente se trabalha assim, tá bom? Então, vamos procurar estudar um pouco mais sobre o bullying, que tem muita coisa aí para se estudar. E se você for se aprofundar realmente, eu não vou citar como veio o bullying, por que aconteceu, para não incentivar vocês a ter uma curiosidade e querer ver isso, tá bom? Que pode levar também a essa situação, certo? Pessoal, sempre na situação de aulas, nas aulas, principalmente nas aulas práticas, aquele aluno que se passa por essa situação de bullying, ele nunca vai querer participar das aulas, tá? Porque sempre que ele andar ou correr, algum coleguinha vai chamar ele de um nome que ele indesejável por ele, e aí ele vai ficar ali sentado, sozinho, vai ficar ali no mundo dele, porque ele já está passando por uma situação dessa que é muito ruim e não tem ninguém para conversar com ele, ao aconchego dele, não tem um coleguinha para ir até ele, chamar ele, para incentivar ele a estar ali nas aulas, e aí a problemática começa a ficar mais e mais atingindo o psicológico dele, a cabecinha dele, e aí pode levar a coisa ruim, certo? Percebeu isso nas aulas? Vai lá, converse com esse coleguinha, reúne toda a turma e vamos falar sobre a situação de inclusão, vamos incluir ele também, tá? Mesmo que ele não faça aquela atividade legal, mas você tem que incentivar. O incentivo, ele é tudo, tá? Vamos incentivar nossos colegas, vamos abraçar a causa e vamos se unir. É a união que trabalha mais essa situação de estratégia também contra o bullying, tá? Então, nos jogos, acabei de citar, né? Como é que a gente pode se sentir. Não vai se enturmar mais e vai ficar sempre retraído, vai ficar naquele cantinho, não vai querer jogar, não vai querer participar. A participação, a interação dele, a socialização dele vai ficar muito baixa mesmo. E vai além disso, vai variar por muitas coisas ruins mesmo, tá? Pode chegar ao dia até que nos dias das aulas de educação física, aula prática, eu acho, aulas práticas, né? Ele realmente vai passar até a não frequentar a escola, a própria escola mesmo, tá bom? Então, vamos abraçar a causa, vamos
interagir, vamos se socializar, vamos cooperar, né? Vamos trabalhar a união, a igualdade e o respeito, tá? Bem, turminha, pronto. A gente falou sobre as estratégias de trabalho junto à educação física, às aulas de educação física, contra o bullying. Como é que eu posso combater isso? Pronto, já foi tudo falado, tá? Acabei de informar tudo, como é que a gente poderia trabalhar essa situação nas aulas, tá? E cabe a cada um de vocês a colocar na consciência que sempre trabalhar a inclusão como um todo, a igualdade, o respeito, principalmente. Tá bom? Então, foi assim a nossa aula de hoje, tá? Vamos estudar um pouco sobre o bullying, vamos se respeitar, vamos respeitar o colega, vamos trabalhar a igualdade, o respeito, tá? E principalmente a inclusão, certo? Nada aquilo que eu não quero para mim, eu não vou querer para o meu colega. Se eu não quero para o meu colega, eu não vou querer também para mim. Ok? Então é isso. Ficam todos na paz de Deus. Um abração do tio Cabelinho. E até a nossa próxima aula. Tchau.